Assista agora aqui na TV Gospel Brasil, mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil, TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Versículo 6 de Filipenses capítulo 4, eu leio da Nova Versão Transformadora, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente. Veja, o coração e mente em Cristo Jesus. Nós vivemos, isso é comprovado pelos números recentes de pesquisas de institutos especializados. Nós vivemos a geração do colapso emocional. Nunca antes se vendeu tanto remédio para problemas emocionais como se tem vendido nos últimos 10 anos. Principalmente a geração pós-pandemia. A pandemia parece já ter acontecido há muito tempo, porque há uma tendência natural de a humanidade se reinventar e de se reconstruir muito rapidamente. Mas se pararmos para pensar, não faz mais do que 3 anos que a vida voltou ao normal, se assim podemos dizer. Até meados de 2022 havia aquele burbúrio sobre como seria a vida a partir da crise de saúde que todo mundo foi exposto. E o medo começou a dominar as pessoas e a ansiedade se mostrou presente, extremamente sufocante, e as pessoas começaram a adoecer emocionalmente. Pessoas que tinham saúde emocional sólida começaram a ruir. E começou a perceber de que havia uma fragilidade muito grande na estrutura emocional que as pessoas haviam construído a sua vida. Casamentos ruíram, sonhos foram despedaçados, e pessoas que antes viviam de uma forma intensa se viram fechadas em quartos escuros, debaixo de cobertores, trancados com um sufocamento das emoções que vinham sobre elas. As pessoas começaram a ficar cheias de informações, mas vazias de paz. Muita informação, mas havia sempre algo cada vez mais presente que faltava. Afinal de contas, tudo aquilo que as pessoas haviam lançado a sua esperança sobre o fundamento do que era verdadeira alegria desapareceu. As pessoas viviam conectadas com tudo, mas menos com Deus. E as emoções começaram a ficar cada vez mais fragilizadas. E infelizmente esse número só tem aumentado. Muitos estão desabando, literalmente, porque perderam o controle das suas emoções. Você vai perceber de que muitos casos acontecem de picos de fúria. Pessoas que agem violentamente contra outros por causa de discussões tolas, que partem para agressão física, verbal, e até mesmo partem para o radicalismo de tirar a vida de alguém por conta do descontrole das suas emoções. Mas é nessa hora que o Evangelho traz esperança para o coração do homem. O Evangelho sempre foi e sempre será a resposta de Deus para a agonia da alma do homem.
quando as emoções estão fragilizadas, quando o nosso coração se vê frágil, o Evangelho vem e desperta em nós mais uma vez o desejo de encontrar em Deus esperança para a nossa vida. Deus nunca nos prometeu uma vida constante. Afinal de contas, nós podemos testemunhar de que a vida ela é cheia de momentos de ondas frequentes, picos e baixos. Mas é possível, à luz da palavra, ser emocionalmente estável, mesmo em tempos estáveis. É possível você resistir emocionalmente. É possível você desenvolver uma emoção resiliente, quando você lança o fundamento daquilo que governa as suas emoções sobre a pessoa de Cristo Jesus. Essas tempestades que são inevitáveis, elas podem ser enfrentadas com paz no coração. Porque a verdadeira paz que Cristo oferece não é paz em meio a um ambiente em que vai tudo bem. É a paz de que mesmo que as coisas não estejam bem, eu posso caminhar seguro. O Evangelho vem dizendo de que enquanto o mundo está oferecendo calmantes para as pessoas, Deus vem e oferece paz em meio às tempestades. É com isso em mente que o apóstolo Paulo escreve essas palavras aos crentes de uma cidade chamada Filipos. Havia uma crescente onda de perseguição, principalmente contra os primeiros cristãos. Paulo está numa prisão, e de dentro da prisão, ele compartilha com os outros o segredo da sua estabilidade emocional. Como alguém de dentro da prisão consegue ser fonte de encorajamento para aqueles que estão fora? Como alguém que descobre o segredo da sua verdadeira segurança emocional consegue agora encorajar outros? E olhando para esse texto, eu quero ajudar você. Tem sido fonte de ajuda para a minha vida, porque eu não tenho como chegar aqui e dizer para você de que não enfrento momentos em que as minhas emoções querem assumir as rédeas da minha vida. Elas quase que frequentemente querem me governar. Mas eu tenho descoberto nessa caminhada com Cristo e conhecendo as Escrituras, de que nós podemos ser vitoriosos e emocionalmente estáveis e inabaláveis em meio às lutas que enfrentamos. Primeira coisa que o texto nos ensina e que Paulo compartilha, e eu peço que você, por gentileza, anote, vai ser muito útil, é de que Paulo, logo no versículo de número 6, ele usa de uma afirmação e de um conselho. Ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. O que eu aprendo aqui nessa palavra de Paulo, eu parafraseei para deixar muito mais fácil de você aplicar na sua vida, é isso: pare de carregar o que só Deus pode controlar. Normalmente as emoções, elas nos levam a um ambiente de descontrole, porque nós lidamos com a realidade de que não podemos fazer tudo diante de todas as coisas que surgem. A ansiedade, ela nada mais é do que o peso de você tentar carregar aquilo que só Deus pode resolver. Porque o futuro, só Deus pode resolver. Aquelas coisas que vêm gerando angústia e ansiedade na nossa alma, nada mais são do que uma reação do homem de tentar resolver o amanhã com as forças do hoje. E Paulo vem e diz: pare de se preocupar com algumas coisas as quais você não tem governo sobre elas. Eu sei que para muitos que vivem nesse espiral de atividades e coisas que acontecem com a sua vida, cuidar de casa, estar no trabalho, pagar as suas contas, a gente naturalmente tem uma tendência de querer resolver as coisas o mais cedo possível. Eu me identifico com pessoas assim porque eu sou assim. Eu gosto de resolver tudo para ontem.
Se tem uma coisa que eu tenho dificuldade, é de saber de que há algo que precisa ser resolvido e dormir dizendo, não, amanhã a gente vê. Eu queria ter a paz que esse pessoal tem. De conseguir dizer, não, mas tem uma situação, não, mas amanhã a gente conversa. Mas eu tenho descoberto na minha caminhada de que é importante você aprender a confiar coisas as quais você não tem governo. Eu não estou dizendo para você viver numa inércia de atitudes as quais você precisa assumir. Mas a maioria das coisas que tiram a nossa paz e que mexem com as nossas emoções são aquelas que querem colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade de resolver coisas que nem sempre dependem de nós, às vezes tem outras pessoas envolvidas, e principalmente quando se tem a preocupação de resolver situações futuras. O que Paulo está dizendo aqui é sobre princípios práticos que podem e devem ser aplicados se você quer desenvolver uma vida emocional inabalável. Solte controle. Eu sei que tem pessoas que são muito autocontroladoras. Pessoas que são muito autocontroladoras sofrem mais emocionalmente. Você quer controlar a vida dos outros, você quer saber como está a vida de todo mundo. E você tem que aprender a entender de que as escolhas elas são pessoais. Principalmente aqueles que têm um coração mais paternalista, né, mais matriarcal, que querem manter todos debaixo dos seus braços, das suas asas, que quer resolver o problema de todo mundo. Mas você tem que aprender, diante de uma situação como essa, de só te adoece emocionalmente. Uma emoção inabalável é aquela que aprende a entregar o controle de tudo aquilo que está na sua vida, nas mãos do Senhor. Outra coisa que você precisa aprender, e eu estou pegando tudo isso, e da minha própria experiência, e compartilhando com você, porque eu sei que vai te ajudar, porque tem me ajudado. Pare de dramatizar o que nem aconteceu ainda. Você tem gente que vive uma vida emocional e assim completamente frágil porque sofre por antecedência. A maioria das coisas as quais nós perdemos noites de sono são sobre possibilidades as quais jamais acontecerão. Aí você só vai ficar com sono. Você dormiu mal. Aí você vai desenvolver situações porque você dramatiza demais. É o fim do mundo, acabou, o que vai ser da minha vida? Não, tem gente que emocionalmente está abalado porque tem se permitido estar frágil demais diante de situações. O que eu aprendo com essa palavra do apóstolo Paulo? Ele diz, olha, não viva preocupado. Veja, ele não diz para não estar preocupado. Ele diz para não viver preocupado. Eu não estou dizendo que você vai adotar a vida agora de que quer saber? Não quero saber. Não é isso. Mas você vai se preocupar com coisas as quais você tem controle sobre elas. Porque se você viver preocupado, você adoece emocionalmente. Uma vida emocionalmente inabalável faz a distinção. Isso está no meu poder de escolha, de decisão. Isso já não está mais. Isso é responsabilidade da pessoa. Volta e meia eu encontro com pessoas que vêm dizer assim para mim, o que o senhor acha que eu devia fazer? Eu falei, o que eu acho? Isso é um problema seu. Eu posso orar com você, eu posso guiar você a alguns textos das Escrituras que podem te ajudar a trazer entendimento para a sua situação, mas não venha querer colocar sobre os meus ombros uma decisão que é sua. Normalmente nós entramos nessa situação que ela é extremamente irresponsável, porque nós entregamos as nossas emoções nas mãos de outras pessoas. Quando Paulo diz para não viver preocupado, ele está dizendo, não permita com que as emoções governem a sua vida. A fé, ela não nega a realidade. Ninguém está falando aqui de utopia, de fechar os olhos e fingir que o mundo não existe. Não, a fé é declarar emocionalmente de que Deus é maior do que o meu problema. De que está certo, essa situação aqui ela é pontual. Eu fiz tudo que eu podia fazer, eu já orei,
eu já pensei, eu já busquei conselho, porque esse é o básico que você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que pensar, porque a fé ela precisa ser inteligente. E você busca conselho, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos tem sabedoria. Mas no final da história, a decisão é sua. E se você fez o que precisava ser feito, você agora precisa aprender a descansar. Paulo, logo no início, compartilha qual era o segredo dessa emoção inabalável, que mesmo de dentro de uma prisão, o mantinha disposto e encorajado. Ele disse: eu parei de querer carregar o mundo nas minhas costas. Eu vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Tem coisas que talvez você esteja sofrendo, porque está tentando controlar. Entrega o controle. Muita gente vem e ouve o Evangelho, mas sai daqui sofrendo. Jesus diz que você deve colocar sobre os seus ombros o fardo que é do Senhor. Há um fardo que é leve, que é manso. O jugo do Senhor, ele alivia. Mas a gente às vezes vem para um culto como esse, a gente ouve uma palavra, só que a nossa postura é de entregar algo, mas pegar de volta no final do culto. Ou você pega, quarta-feira eu já peguei os problemas de volta para mim. E você vai ficando emocionalmente doente. O que eu aprendo com esse texto é de que uma emoção saudável, ela consegue fazer uma distinção do que é minha responsabilidade e o que não é mais. Pare de tentar ser responsável pela felicidade de todo mundo. Às vezes a gente não dá conta nem da nossa. Faça a sua parte. Viva com intensidade a sua vida. Bem, e o que for para os outros fazerem, eles o farão. E se não fizerem, problema deles. Eu não vou estragar o meu dia por causa de coisas que as outras pessoas não se preocupam. O que Paulo está dizendo é: não viva preocupado com isso. Diga para mim, hoje você vai pôr a mão no seu coração e dizer assim: eu não vou mais viver preocupado com as coisas que eu não tenho controle. Não diga de novo para você acreditar em você. Diga: eu não vou mais viver preocupado com as coisas que eu não tenho controle. Se você não colocar isso em prática, a sua vida vai ser sempre frágil emocionalmente. Isso quer dizer que as circunstâncias vão roubar a sua alegria, de que uma palavra vai roubar a sua paz. Quando você chega nesse ponto de confiar em Deus e de entregar o controle nas mãos do Senhor, isso quer dizer que a sua vida e o seu coração estão seguros em Deus. Segunda coisa que Paulo diz aqui, ele já entra na segunda parte do versículo 6, ele diz: em vez disso, porque olha, não é só de deixar de fazer uma coisa, é substituí-la por outra. Alguém que é emocionalmente inabalável, Paulo está dizendo, ele transforma a preocupação em oração. Quem é emocionalmente inabalável, transforma preocupação em oração. Ele diz: em vez disso, ao invés de viver preocupado com as coisas que querem consumir as minhas emoções, eu oro a Deus pedindo tudo o que eu preciso. Paulo não faz uma sugestão para orar, ele ordena. Você já imaginou se você orasse toda vez que você se preocupasse? Você ia virar um monge. Você vivia orando. Mas quando você ora, não é simplesmente um exercício de você falar com Deus. Mas quando você ora, é muito mais do que um ritual, é um refúgio emocional. A oração é um refúgio espiritual. Todas as vezes que a ansiedade e a angústia querem sufocar você, você começa a orar. Você sabia de que tem muita gente que trabalha com várias vertentes e linhas terapêuticas? Aí o pessoal viaja na maionese, eles dizem o seguinte, viaja na maionese com força. Diz assim: olha, todas as vezes que você estiver angustiado, você sabia que há técnicas de você aliviar a ansiedade? E uma delas é falar consigo mesmo. Mas essa não é uma técnica de nenhuma terapia, ela é bíblica. Davi falava consigo mesmo, ele dizia assim: por que está aflito a minha alma?
Por que se abala dentro de você? Parece coisa de maluco. Mas veja, a oração é um exercício de verbalização da sua fé. É quando você vai diante do Senhor e você entrega a Ele aquilo que te consome. Ele diz, em vez disso. Isso quer dizer que quando a emoção quiser puxar o tapete da sua vida, você diz, eu vou orar. Eu vou orar. Porque a ansiedade, ela é uma descarga excessiva de pensamentos que estão hiperfocados em algo que te preocupa. Aí você começa aquilo, mas eu acho que eu vou morrer, acho que eu vou morrer, acho que eu estou morrendo. Só posso estar morrendo. Não, mas eu estou sentindo, arrepiei, é porque eu estou morrendo. Aí você vai no Google, não, realmente isso é morte. Já viu ou não é? Não, isso aqui, você já imaginou se você for para o Google, você for para a Bíblia? Ao invés de você ir para o Google, ao invés de você ficar alimentando esses pensamentos, se você orar. Meus queridos, a oração traz estabilidade às nossas emoções. Há algo que acontece quando você ora. O que você entrega nas mãos do Senhor deixa de te consumir. A oração não pode ser apenas algo que você pede por alguma situação pontual. Ah, eu preciso que o Senhor Deus abra uma porta para mim. Ah, eu preciso casar, pastor. É a oração que mais tem sido feita ultimamente. Quero casar. Não consigo, está passando o tempo. Eu não vou casar, pastor. Vai casar, fique em paz. Não sei quanto tempo, mas vai casar. Imagina se você começa a orar por questões que vão abençoar a sua alma. Senhor, eu preciso de paz. A Bíblia diz isso. Eu tenho Deus, Jesus disse isso. Eu sou Deus e tenho o poder de dar uma paz que o mundo não pode dar. A paz que vem de Deus quando ela é buscada e pedida. Como é que nós podemos colocar isso em prática? Eu coloquei isso de uma forma muito simples para você entender, porque eu quero que você saia daqui sobre princípios bíblicos que te ajudem a viver essa emoção inabalável. Primeiro, fale menos dos problemas e fale mais com Deus sobre os seus problemas. Fale menos dos seus problemas e fale mais com Deus sobre os seus problemas. Diga para ele, Senhor, isso aqui está tirando a minha paz, isso aqui é do Satanás. O Senhor dá um jeito, porque eu não estou conseguindo dormir, o Senhor me ajuda. Isso não pode vir do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus da paz. O Senhor diz que o crente ele dorme em paz e logo pega no sono. Não, então o Senhor me ajuda. Leve para o Senhor. Pare de tentar controlar as pessoas e comece a interceder por elas. Isso vai dar um alívio, irmão. Isso é melhor que Rivotril. Quando a pessoa está te tirando a paz, eu falo assim, ó Deus, está aí, ó, esse atribulado. Isso aí está tentando me tirar a alegria, Senhor. Isso aí está me tentando deixar emocionalmente abalado. Mas eu vou cantar, não seremos abalados. E você começa, ao invés de tentar controlar as pessoas, entrega ela na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Pastor, esse meu marido, pastor, já estou 30 anos casado com ele. Esse homem me tira a paz. De manhã, põe a mão na cabeça dele. Quando ele for dormir, põe a mão, joga óleo na cabeça dele enquanto ele está dormindo. Senhor, está aqui, eu entrego esse vaso nas tuas mãos. Oh, Deus, muda a vida dele. O Senhor faça a mesma coisa com ela. Falou, Senhor, essa irmã que está vindo aí, ela não é fácil. O Senhor me ajude. O Senhor me dê paciência. Olha ela, Senhor, de vez em quando, quase sempre, continuamente. Não é fácil. Mas você intercede pelas pessoas. Reclamar de pessoas não vai ajudá-las a mudar. Mas orar por elas, vai. Reclamar de pessoas, não manda, pode reclamar, ora. Quando você põe alguém diante do altar do Senhor, meu irmão, aí você vai ter uma surpresa, que de repente aquilo que tirava a tua paz, você diz, nossa, mas que interessante, está liberto. Olha, está transformado. Coloque a situação, porque o diabo sabe que pessoas sofrem ou exercem influência sobre a sua vida. E se você não entender de que isso precisa, tem que ter um campo de segurança na sua vida. Não, isso aqui eu não vou mais falar para essa pessoa, eu vou levá-la ao altar em oração. Terceira coisa, dentro desse princípio, o que é muito para você, leva para Deus. Isso não quer dizer que a tua vida vai ser fácil. Mas ninguém precisa levar sobrecarga.
Você está cansado e sobrecarregado? Jesus disse: vinde a mim e eu vou te aliviar. Tem muita coisa que você está emocionalmente abalado porque você está levando uma sobrecarga desnecessária. Começa a aprender a viver levando a quantidade de coisas que você tem capacidade de carregar. E Deus sabe aquilo que é excesso de peso. E o que for excesso de peso, leva para Deus. Eu tenho aprendido de que o ansioso, ele fala com todo mundo. O crente fala com Deus. Porque o ansioso, ele fica... O ansioso, ele parece revoada de maritaca no final da tarde. Fala com Deus. O crente fala com Deus. Lembra do que aconteceu? Tem um texto na Bíblia. Olha eu vendo o episódio, já falando, tem um episódio. Mas tem uma passagem nas Escrituras, primeiro livro de Samuel, que conta a história de Ana. Ana, o sonho dela era ser mãe. E Penina ficava dizendo: olha, meu primeiro filho, meu segundo filho, meu terceiro filho, você não tem filho nenhum. Ana, ao invés de deixar com que as emoções a governassem, ela ia chorar diante do altar. Ela dizia: Senhor, meu sonho é ser mãe. Senhor, Penina fica zombando da minha cara. E quando Ana orou, o texto no verso de número 18, do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, diz que quando ela saiu do templo, e o profeta de Deus falou com ela, o rosto de Ana já havia sido transformado. Quando você leva para Deus os seus problemas, Deus tira de você essa sobrecarga emocional, e até o semblante seu muda. Faz bem. Quando você fala com Deus, a oração, aprenda isso, ela não muda só as circunstâncias, mas acima de tudo, ela transforma a vida de quem ora. Para de querer orar só pelos outros, ora por você, Senhor. Quem está precisando de emoções saudáveis sou eu, me ajuda. Porque uma pessoa emocionalmente saudável, ela é muito mais feliz. Ana orava, ela não ia reclamar, ela chorava, e ela chorava de tal maneira de que o sacerdote achou inclusive que ela estava embriagada. Era um choro profundo da sua alma, estava angustiada, diz a Bíblia, mas quando ela orou e ouviu uma palavra de Deus, o seu rosto foi transformado. Terceira coisa que esse texto nos ensina, e Paulo agora já entra na terceira parte desse versículo. Primeiro, eu não vivo preocupado com qualquer coisa. Ao invés de me preocupar, eu vou orar mais. Agora olha o final do verso 6. E eu vou agradecer por tudo o que ele já fez. Pessoas emocionalmente saudáveis são aquelas que desenvolvem gratidão na sua vida. A gratidão é o antídoto de uma vida triste. É você começar a celebrar por aquilo que você já tem, ao invés de reclamar o que falta. Para você viver uma vida emocionalmente inabalável, você vai precisar aprender a agradecer pelo que tem, ao invés de viver preso ao desespero do que falta. Eu falava esses dias com uma pessoa, e ela reclamava da vida. Eu não tenho muita paciência com quem só reclama, já vou dizendo. Tem dificuldade. Porque uma pessoa que só reclama está doente. Pode ter certeza. Porque a vida nos proporciona diariamente milhares de razões para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Mas normalmente uma pessoa dessa precisa de um chacoalhão. Você precisa dizer: acorda! Levanta os olhos. Deus fez isso com Abraão. Ele entra numa tenda e começa a reclamar: ah, minha vida, não vou ter descendente. Deus arranca ele da tenda e diz: olha para o céu, rapaz, tem promessa? Que conversa é essa? E uma pessoa veio reclamar comigo, deixa ela falar, até minha paciência acabar. Eu tinha pouca naquele dia, então acabou rápido. Acabou rapidinho. Eu falei: você está reclamando do quê? A vida está ruim, então vamos fazer o seguinte: larga tudo, abandona, vai embora. Não é bem assim. Ué, você não está reclamando? Você está reclamando? O que você está fazendo aqui? Por que você está vivendo? Muda de vida ou vai me perder, como diz a canção do sertanejo. E eu ajudei. Olha o que eu fiz. Eu dei um choque de realidade nele. Sabe por quê?
Tem muita gente hoje, meu irmão, eu não estou dizendo que sua vida é fácil, mas tem gente com mais problema que você. Imagina, pastor, eu te apresento uns 5 que eu falei com ele essa semana. Só essa semana, hoje é terça, hein? Te apresento uns 5. Paulo está dizendo, eu preciso aprender a desenvolver um coração grato. Emoções que são fortes e inabaláveis são construídas em gente que tem um coração grato. Quantas vezes você ora para agradecer? Às vezes você ora para reclamar, você ora para pedir. Você não agradece, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Às vezes você está aqui, ó, o dia está acabando, faltam 3 horas para acabar o dia. Você viveu hoje 21 horas e você não fez uma oração de gratidão ao Senhor. Você não falou, Senhor, obrigado, porque eu tenho um trabalho. Senhor, obrigado, porque eu vim de ônibus para a igreja. Obrigado, porque eu tenho saúde. Obrigado pelo gato que está em casa. E às vezes o sonho do Senhor é ter um gato. Não é, irmão? Eu conheço. Quantos gatos? Deus ajude a senhora. 4 gatos. Quando o gato passar, falou, Deus abençoe o gato. Olha que linda, coisa linda. Meus irmãos, não faltam razões. O salmista diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Gente feliz é gente grata. Começa a agradecer. Paulo está dizendo, agradecendo-lhe por tudo que Ele já... O segredo para acontecer algo novo da parte de Deus na sua vida é você começar a agradecer pelo que já aconteceu. Você daria presente para alguém que só reclama do presente que você deu por ele até hoje? Eu falei, eu não vou dar mais nada, cara folgado. Você daria? Graças a Deus eu não sou Deus. Graças a Deus. Eu me lembro de uma ocasião, eu vou contar porque faz tempo. A pessoa nem está mais aqui entre nós. Está viva, não é que está entre... Porque as pessoas dizem assim, né? Ele não está mais aqui nesse plano. Ele não está aqui entre nós. Não, ele está entre nós, mas outra realidade. Havia uma pessoa que eu via dificuldade. A pessoa não conseguia... Tinha uma família e se deslocava com muita dificuldade. E eu falei assim, vou movimentar alguma coisa para ajudar essa pessoa. Aí eu juntei um dinheiro aqui, pedi um dinheiro acolá e dei um carrinho para a pessoa. Olha que bênção. Você ia ficar feliz se recebesse um carrinho, irmão? Oh, glória. Não era também lá essas coisas. Um carrinho. Melhor andar de carrinho do que andar a pé. Aí eu cheguei. Eu todo feliz e animado, me colocando no lugar da pessoa, dizendo, poxa vida, como eu reagiria se alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha, Deus moveu meu coração, eu vejo a sua necessidade, você tem filhos pequenos. Tal. Eu era uma pessoa que servia no ministério, dizendo, está aqui, fizemos aqui, nos juntamos e queremos te abençoar. Meu irmão, uma pessoa recebeu a chave do carro assim, ó. Ah, valeu. Eu falei, como é que é? Não, valeu, muito obrigado, viu? Pôs no bolso. Meu irmão, me deu uma raiva. Eu confesso para vocês, é porque Deus tinha mandado eu dar, senão eu ia pegar de volta. Falei, então dá a chave desse carro aqui, anda a pé, miserável. Agora pergunta para mim, se eu tive vontade de dar mais alguma coisa para ele. Eu não, cara, mal agradecido. Falei, Deus, arruma outro. Esse aí não sai mais nada. Imagina Deus, nós vivemos recebendo presentes todos os dias. E você só reclama. Se você quer receber bênçãos novas de Deus, aprenda a ser grato por aquilo que Deus tem te dado. Elias, quando entra numa caverna, e a história está lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ele entra numa caverna, ele diz, acabou o mundo. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu vou morrer, tira minha vida, Senhor. Mas ele tinha medo, porque ele fugiu, porque disse que ia matá-lo. Porque se ele quisesse morrer, ele ficava lá. A mulher disse que ia matá-lo. Aí ele começa a dizer, eu sou o único que perseverei. Não há ninguém juntamente comigo. Todos os profetas deixaram. Aí Deus visita Elias e diz o seguinte, primeiro, você está completamente contaminado pelas suas emoções nocivas. Você não é o único, tem mais 7.000 além de você. Lembre-se, acabou de cair fogo do céu, cara. Restaurou o altar, Deus fez coisa grande, você está reclamando. Emoções estáveis precisam
aprender a ser desenvolvidas e geradas na vida daqueles que agradecem a Deus pelo pouco. Como é que eu posso desenvolver isso? Agradeça a Deus pelo pouco. O pouco que você tem pode ser o sonho e a oração de muitos. Agradeça. Louve antes da resposta. Agradeça a Deus. Senhor, já entreguei nessa mão. Eu sei que tem coisa boa vindo por aí. O coração de alguém que emocionalmente é saudável, ele diz, poxa, Deus está preparando. Se está demorando, é porque Deus deve estar preparando algo grande, hein? É grande. Eu vi memes agora do dia 12 de outubro, né? Que foi o dia das crianças. Aí tinha adulto postando. Minha mãe não falou nada. Deve ser um presente bom que está vindo. Ficar marmanjo com 30 anos de idade, querendo esperar o presente do dia das crianças. Mas sabe, havia algo muito verdadeiro por detrás dessa brincadeira. Havia uma expectativa de que se estivesse demorando, é porque Deus estava caprichando. A mão de Deus está sempre estendida na sua direção. Que se não fosse assim, você nem aqui estaria. Veja a mão de Deus e comece a ensinar os seus olhos a enxergar Deus onde as pessoas só enxergam caos. É ver a beleza do cuidado, da misericórdia, da bondade do Senhor, onde todo mundo só reclama. Comece a desenvolver isso. Você vai ser mais saudável. Porque ninguém gosta de estar perto de gente que só reclama. Às vezes você diz, não sei o que acontece, as minhas amizades não duram. Mas você não ajuda. Conviver com você é uma luta. Você só reclama. Eu detesto gente que só reclama. Começou a reclamar, eu falo, fui, irmão. Problema eu já tenho os meus. Contamina a gente. Pessoas emocionalmente saudáveis precisam começar o dia dizendo, Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda fará. Começa o dia assim. Você vai ver como o seu dia vai ser amanhã. Começa, faz uma experiência. Amanhã é quarta-feira. Diz, eu vou começar meu dia diferente. Eu vou começar o dia, Senhor, dizendo, obrigado porque eu acordei. Teve gente que não acordou, hein? Eu falei com um colega, amigo, que ontem precisou correndo e estar com a família, porque o seu pai teve um infarto fulminante. Foi deitar. Não acordou. Você acordou. Porque a vida é um sopro. Você tem um lugar para voltar hoje? Dê graças a Deus. Tem gente que não tem para onde ir. Agradeça. Desenvolva isso. A gratidão abre portas aonde a murmuração fecha. Você está querendo saber só, meu irmão? A murmuração deixou o povo no deserto. Se você for estudar a história da peregrinação do Egito até Canaã, a razão pela qual uma geração inteira morreu no deserto é porque eles só sabiam reclamar. A murmuração só adoece você emocionalmente. Comece a ser grato. Em último lugar, para a gente terminar, verso de número 7 agora. Paulo diz assim, então... Veja que é a consequência de ações anteriores. Então é sempre assim. Porque eu fiz aquilo, eu vou ter aquilo outro. E diz, então vocês experimentarão, futuro, a paz de Deus que excede todo entendimento. E vai guardar o coração, mas vai guardar a sua mente. O que Paulo está dizendo aqui, e o que eu tenho aprendido e aplicado muito na minha vida? Permita que o seu coração seja guardado por Deus. Veja, a paz de Deus vai guardar o seu coração. Meu irmão, a paz custa caro demais. Proteja. Você está deixando que qualquer pessoa tire a sua paz. A paz de Deus é como se fosse um vigia. Opa, isso aqui vai tirar minha paz. Não faça. A paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Deixe com que a paz de Cristo seja o árbitro na sua vida. Não negocie a sua serenidade por discussões tolas. Diz, meu dia estava indo tão bem, olha o que aconteceu. Eu vejo às vezes, eu confesso, eu preciso
cada vez mais melhorar em muitas áreas da minha vida. Não penso você aqui que eu sou melhor do que ninguém, não. Tem minhas lutas. Aí de vez em quando você está, puxa, que dia abençoado. E o diabo sabe como cutucar você. Ah, ele sabe, ele tem aquela seta que ele lança e fala, é agora. Ele manda um atribulado na sua frente. É alguma situação que ele diz, agora eu vou roubar a paz. Estava muito bem o dia dele. Porque o diabo não quer ver você passar o dia feliz, viu? O diabo não quer ver você começar o dia bem e terminar ele ótimo. O diabo vai arrumar tudo quanto é jeito para roubar a sua paz. Mas você precisa blindá-la e guardá-la, como diz, em Cristo. Eu tenho aprendido, eu não posso mais permitir, porque você fica doente. Você fica aí nervoso. Você desenvolve gastrite, azia, dor de barriga. Ai, meu Deus do céu, também, estou tremendo. Por causa de situações que você não está protegendo a sua paz. Proteja. A paz de Deus, a paz verdadeira, ela não depende de circunstâncias. Ela depende de um posicionamento em Cristo. Eu estou em Jesus. Isso aqui não vai me alcançar. Eu estou agora emocionalmente inabalável. Está aqui. Tá. Você não vai roubar minha paz não, cara. Já era. Aí você vai começar a descobrir que quando você se protege, o diabo diminui a intensidade e diz, não, por aqui não dá mais. Tire do poder do inimigo a força de invadir a sua mente e o seu coração. Tem situação, tem coisa que você tem. Ah, não, eu fico vendo a postagem. Ai, que miséria. Por que você segue ainda? Não, aí ele cria. Não, ele fica vendo. É mais do que eu preciso ver o que postou. Se liberta. Meu irmão, eu dou bloco geral. Começou a me atribular. Eu digo, Deus te abençoe. Vai na paz em nome de Jesus. O Senhor te diz. E vai. Não, acabou. Eu vou deixar a minha paz. É alguma coisa, se for edificar, se for bênção, glória, é bem-vindo. Mas meu irmão, no terreno das minhas emoções, eu decido quem entra e quem sai. Eu decido. Eu não posso permitir com que eu seja terreno baldio. Tem gente que é terreno baldio, todo mundo vem e põe lixo. Ó, passa em frente, olha o terreno baldio ali. Aí o cara passa, joga lixo. Joga coisa morta, aí sua vida está um terreno baldio. Você diz, não sei o que. Meu irmão, mura a sua vida. Sua mente, as suas emoções, opa, sai fora. Não tem mais acesso. Me incomoda, tira minha paz. Conversa que não edifica. Não vou deixar, porque eu estou debaixo daquilo que guarda a minha mente e o meu coração, que é Cristo. Eu estou em Cristo. Quem está em Cristo está guardado. Essa estabilidade emocional, aprenda isso, não vem de autocontrole. Aí eu preciso aprender a desenvolver o controle. Isso é yoga. Isso aí, não, você tem que ter a sua vida em Jesus. Eu digo, é em Cristo. O Senhor me faz andar seguro. E você vai perceber de que agora você já não é mais como cidade sem muros. Não, aqui ninguém joga mais o que quer, não. Aqui, não quero nem ouvir. Mas não me interessa. Mas você viu o que falaram? Não vi. E se eu não vi, é porque não era para eu ver. Tchau, vamos seguir a vida. E você vai aprender a viver cada vez mais saudável. E pessoas emocionalmente saudáveis vão abençoar outras pessoas. Eu coloquei, esse assunto está muito presente. Ontem foi para o ar e eu coloquei no meu canal do YouTube um podcast muito rapidinho, acho que tem 35 minutos. E eu falo exatamente sobre pensamentos tóxicos. Identifique isso, tudo que for tóxico na sua vida. Aprenda a identificar. E se blinde. Você pode ter certeza, Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Você vai romper. E você vai viver. Eu estou de bem com a vida. Mas por que eu estou de bem com a vida? Porque eu encontrei o Senhor da vida, que é Cristo. E Ele me libertou dessas amarras. E Ele me curou emocionalmente. Eu não sou mais escravo dessas coisas.
eu sou saudável em Cristo, corpo, alma e espírito saudáveis em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, deixa eu orar com você. Eu queria orar por você que chegou aqui hoje à noite. E quem sabe chegou aqui com as suas emoções bem fragilizadas. Pastor, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de várias formas vencer algumas coisas. Eu confesso, eu vivo à base de ajuda médica, de remédio. Veja, não estou dizendo que a ajuda da medicina não é necessária. Em muitos casos ele é. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Que na maioria das vezes não é. As pessoas generalizaram o problema. Se automedicam e começam a se tornar escravas de um ciclo vicioso e destruidor. Quando a sua esperança é Cristo, e Jesus pode te libertar de sentimentos, de emoções, de traumas do passado. Jesus pode. A única coisa que você precisa dizer: Senhor, hoje eu entendi. Eu não vou mais viver preocupado. Não vou mais. Eu não consigo sozinho. Vá até Cristo. Jesus vai te ajudar. E se você assim o fizer, saiba, a esperança para o teu futuro. Há um tempo novo que vai trazer mudança para a sua vida, para os seus relacionamentos. Você vai ser até uma pessoa que os outros vão querer conviver mais. Porque é bom quando você está perto de gente saudável emocionalmente. Pô, faz bem. Nossa, como é bom. Eu fico imaginando conversar com o apóstolo Paulo. Rapaz, deve ser uma coisa maravilhosa. Porque é um cara resolvido. Estou de bem. Estou aqui, Deus tem um propósito. Viu? Fugiu do meu controle, é porque nunca esteve. Está nas mãos do Senhor. Deus vai levar a bom termo isso. Fulano de tal, entreguei nas mãos do Senhor, Deus vai tratar com ele. Paulo diz isso. Ele diz: Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Paulo escreveu. Eu entreguei a Satanás. Jesus vai tratar com ele. Acabou. Cara resolvido emocionalmente. Pare de deixar com que acessos perigosos continuem sobre sua vida. Você precisa ir a Jesus. Jesus vai te libertar. Jesus vai te proteger. Jesus vai te guiar. E você vai viver uma vida espiritual harmoniosa e abençoada. Inabalável nas suas emoções. Para a glória de Jesus. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.